subsídios. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta no canal Rascunho DVD para nessa oportunidade comentar a lição de número 6, lição meia dúzia da classe dos jovens. Estamos estudando esse trimestre, primeiro trimestre de 2024. A lição, o tema é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E a lição de número 6 é uma lição muito importante, vai falar especificamente de uma igreja, a singularidade, a particularidade de uma igreja. A igreja de Éfeso, qual a particularidade dessa igreja? Por que ela é considerada a igreja do amor esquecido? Estas e outras perguntas responderemos aqui agora, no canal Rascunho da EBD. Portanto, não perca, fique conosco. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana nós colocamos aqui 2 vídeos, o dos jovens e o dos adultos, tá? Para auxiliar os mestres, professores do Brasil e fora do Brasil. Quero aqui mandar uma saudação de paz para o nobre companheiro Balbino Gonçalves, que está lá na Inglaterra. Hoje ele está em Portugal, particularmente, está vindo para Portugal, mas mora na Inglaterra, no Reino Unido. E sua esposa, a irmã Tânia, e os meninos, seus filhos Júlia e o Daniel. Também louva a Deus pela vida do meu companheiro cooperador Ademir Silva, que reside ali em Curitiba, estado do Paraná, capital paranaense. Deus abençoe vocês e os demais irmãos aqui da congregação de Estou Pastor, da congregação de Jardim das Nações. Deus abençoe vocês e a nossa escola bíblica dominical, que tem andado tão bem. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós vamos nessa oportunidade trabalhar em cima da lição de número 6, que será ministrada à igreja, obviamente, no dia 11 de fevereiro, próximo dia 11 de 2024. O título da lição é A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Então, quando vamos falar desta questão, a particularidade toda está na igreja de Éfeso. E Lucas começou a narrar Efésios, e depois, lá em Atos, e Efésios ganhou uma apostila, teve uma apostila que saiu de lá, endereçada a eles, endereçada a eles, uma epístola, uma epístola endereçada aos Efésios, e também Apocalipse cita os Efésios, inclusive a leitura bíblica em classe desta lição é baseada em Apocalipse, Só a título de curiosidade, para quem não se lembra, em 2012, 15 de abril de 2012, nós tivemos uma lição muito parecida com essa aqui, igualzinho, tudo igual, parecida, comentada pelo nobre pastor Cláudio de Andrade, e essa lição foi ministrada no dia 15 de abril de 2012, o canal Rascunho DVD ainda não existia, tá certo? E aqui nos meus arquivos eu achei esse material, tá certo? E também o texto é o mesmo, proposto naquela época, está aqui também nessa lição, tá certo? Naquela época, nós naqueles dias estávamos usando jovens e adultos, uma lição só, para jovens e adultos, depois que dividiu, ficou uma de adultos, outra de jovem. Muito bem, depois desse esclarecimento, vamos para a pauta do nosso vídeo, que é a lição propriamente dita, A leitura bíblica em classe, ela está em Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. O texto diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são,
e tu achastes mentiroso. Sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, retirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui está o texto proposto e endereçado também à igreja de Éfeso, né? Que aqui esse texto fala sobre aquele compêndio de 7 igrejas, né? Éfeso é uma delas. E isto posto, nessa falta de doutrina, falta de muitos males, e muitos deles é a mornidão espiritual, né? Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. Isso é gritante, certo? Que muita gente quer ser isso, quer ser aquilo, mas não se dedica para aprender nada e quer soltar da cabeça dele. Recentemente, todo mundo viu, isso virou motivo de chacota, né? O camarada foi falar de coração de dorama, falou um monte de baboseira, deu um significado totalmente obscuro, totalmente sem nexo, não é? Dorama é uma frase que se usa muito na Coreia para se referir a amor a pessoas, a quem ama, e tem uns símbolos que eles fazem. Eu nunca assisti o programa, eu vi dizer que é um programa, eu nunca assisti, não sei como que funciona, visto que eu também não tenho tempo para isso, né? Mas nunca assisti. Mas conheço pessoas que já assistiram e não tem nada a ver uma coisa com outra. O camarada foi falar que era problema de androgenia. Esse tipo de problema é que desvia o povo da doutrina, porque o camarada não sabe, quer falar o que não sabe, entendeu? Pode ser o que for, meu irmão, pode ser presidente disso, daquilo, não quer dizer nada, não sabe, passa para outro. E não fica inventando moda, porque a igreja, você tem poder de influência, tem que saber disso. Então, se você tem poder de influência, tudo que você fala, o povo vai aderir, ou não, né? Mas a tendência é que venha aderir. Então, você vai e fala de androgenia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Pelo amor de Deus, não é? Até tem um estudo aqui que eu havia elaborado anteriormente, né? Sobre essa questão. Uma vez ministrando no Rio de Janeiro, eu trabalhei um pouco a proposta dessas anomalias do nosso século e tratei um pouco desse negócio de androgenia, que é homem querendo se parecer mulher, mulher querendo se parecer com homem, e tem uma série de fatores aí. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, vou me ater ao vídeo propriamente dito. Como eu citei isso por causa da falta de conhecimento, não é? Que se apresentam, é um negócio assim gritante. E aí o camarada pega a plateia, quer jogar para a plateia dele, obviamente, e acaba falando um monte de asneira, né? E aí acaba sendo achincalhado. Hoje, nos dias atuais, rapaz, não tem conversa não, né? Ninguém mais é menino, ninguém mais tonto, não. E ele ainda disse que o povo era ignorante, né? Ele ignorante, falando um monte de baboseira, falando do que não sabe, querendo tratar de uma coisa que não sabe. Meu irmão, se não é o teu campo, não entra nisso não. Abra a Bíblia e prega a palavra, só isso, exclusivamente, seja simples, né, e objetivo. Mas tudo bem, deixando isso para lá, voltando à nossa aula. Na nossa lição, o tópico de número 1 fala assim: a igreja da fé era firme na doutrina, né? A igreja da fé não, a igreja de Éfeso era firme na doutrina. A igreja de Éfeso, dentro do ponto de vista comercial, era uma cidade muito importante. Nós temos aqui algumas informações pertinentes, né? Esse comentário ajuda bastante. Tem outros aqui que ajudam, embora a leitura seja em Apocalipse, tá? Mas, para falar da historicidade, esse livro também ajuda bastante. É um livrinho pequeno, dá para você degustar bastante, de José Cobley, né? Da edições da Fonte Editorial, um livro muito bom, comentários
de latino-americano, de uma coleção Comentário Latino-Americano. Um livro interessante que eu recomendo, tá certo? Muito bem, sem falar daquele livro de Steve Larson, lançado pela CPAD, que vai falar das 7 igrejas e outros livros aqui, outros materiais, tá certo? Muito bem, a Éfeso é uma das igrejas do Novo Testamento, uma das igrejas locais mencionada no Novo Testamento, né? O início da igreja foi registrado por Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando vamos observar isso, ele faz a citação. Depois, a igreja de Éfeso se tornou uma destinatária de uma epístola de Paulo, e depois uma das cartas de Apocalipse também. A igreja de Éfeso ficava numa cidade rica, importante, né, que vem a calhar nessa informação que o comentarista colocou aqui, não é? Que é primeiro uma historicidade do local, uma rápida passagem, né, uma síntese, né? E Éfeso era uma cidade, uma cidade muito importante, era uma cidade grande, né, no seu tempo, uma das mais importantes ali da Ásia. A população da cidade era idólatra, ali ficavam localizado mundialmente conhecido o templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir as suas práticas judaicas na cidade, enfim. Quem fundou a igreja de Éfeso? Eis a pergunta. Aproximadamente em 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade lá de Éfeso, e durante a sua segunda viagem missionária ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila, Áquila, e a Bíblia diz que em Éfeso Paulo entrou na sinagoga, disputou com os judeus naquela ocasião, né? Parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu a mensagem de Cristo. Disputar aqui, irmãos, tem a ideia de falar, de conversar, de falar, e de perguntas e respostas, tá certo? E assim vai. Não é discussão desnecessária, né? Então a ideia do texto, da frase é essa, certo? E recebeu a mensagem de Cristo, o povo lá de Éfeso, né? Pois os judeus pediram a Paulo que ficasse ali mais algum tempo. Atos capítulo 18, verso 19 a 21. Então Paulo tinha um compromisso em Jerusalém, né? Pois não podia ficar ali na cidade, mas Áquila e Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. Desculpem. Pouco tempo eles depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria, e foi esse casal de amigos de Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, né? O casal, ou seja, Áquila, Priscila e Áquila, né? Então, foi eles que anunciaram. Aí Apolo, depois disso, tornou-se um valoroso pregador de boas novas, né? Isso vamos ver em Atos capítulo 18, versículo 24 a 28, né? Capítulo 18, 24 a 48. E mais tarde, Paulo retornou a Éfeso, aliás, e acabou encontrando ali alguns discípulos de João Batista. Paulo anunciou as verdades de Cristo a eles, foram batizados e receberam o batismo, o Espírito Santo, né? Em Atos 19, verso de 1 a 7, está narrado isso. Depois Paulo, ele pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso, e foi nesse tempo que os judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores ao cristianismo ali, e aos cristãos, obviamente, né? Isso está narrado em Atos, capítulo de número 19, versículo 23 a 41. Atos 19, versículo 23 a 41. Desculpem, estou um pouco afônico e tossindo. Uma hora está quente, outra hora está frio, chuvoso, enfim. Mas vamos para frente. Mas o apóstolo Paulo, ele continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. E a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas. Capítulo 19, versículo 11 de Atos. Então houve uma verdadeira avivamento naquela cidade. O nome do Senhor foi engrandecido, foi glorificado ali. E ali muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho, inclusive muitos habitantes da cidade que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros, queimaram publicamente,
Isso vai estar registrado também em Atos capítulo 19, versículo de número 17 a 20. Então a igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária que a economia da cidade dependia da venda de artefatos religiosos. E foi ameaçada nesse contexto. Um ourive chamado Demétrio, por exemplo, liderou um princípio de tumulto na cidade. Então Demétrio fez uma polêmica lá por causa disso. No capítulo 19, verso 24 a 41, está registrado esse fato. Contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida, né? E Éfeso estava estabelecida e serviu como centro propagador do evangelho para aquelas regiões circunvizinhas, né? Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos na igreja de Éfeso, tá certo? Então, uma historicidade importante. Então, a carta de Éfeso, ela surgiu, foi enviada entre 60 a 63, precisamente, né? O apóstolo Paulo enviou de Roma a carta aos crentes ali de Éfeso para ensiná-los acerca do significado maravilhoso das implicações da prática da igreja de Cristo, né? Então, essa carta de Éfeso não ficou restrita apenas aos crentes de Éfeso, mas circulou nas regiões circunvizinhas, né? Esses comentários que eu apresentei agora há pouco vai nos dar uma base muito consistente para você abrir a Bíblia e ter realmente uma coesão, tá certo? Dando prosseguimento aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava ali, Deus estava exaltando, mas estava com um problema. Primeiro, ela se esfriou, o amor esfriou. Segundo, Deus reprovou por causa das obras dos Nicolaitas, né? E assim sucessivamente. Então, tiveram um problema ali, certo? Essa carta, o tempo passou e a geração de crentes surgiu lá, foi uma nova geração, e o Senhor, Jesus, ele ditou aos apóstolos João, ele ditou ao apóstolo João a carta de Éfeso, registrada no Apocalipse, não é? Como a data mais provável para o livro do Apocalipse, a data da década de 90, dos anos 90, aliás, depois de Cristo, certo? Então a data, quanto Paulo escreveu, é de 60 a 63, depois de Cristo. Apocalipse, ou a carta mais provável aqui, a data específica foi no ano 90 depois de Cristo, tá certo? Datação nunca é preciso, isso é bom deixar claro, né? Mas há uma proximidade ali, enfim, devido à antiguidade, né? E assim sucessivamente. Quando nós vamos estudar paleografia, nós pegamos essas informações, ok? Então, a igreja de Éfeso foi escrita cerca de 40 anos depois, né? Aquela igreja que foi fundada. Então, na carta, eu estou falando do Apocalipse, tá? Interessado lá. A carta de Éfeso ao Senhor apresentou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, né? Está em Apocalipse. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Apocalipse 2:1, nós lemos aqui na leitura proposta aqui no texto bíblico, né? Essa autodesignação de Cristo, ela serviu para assegurar os crentes de Éfeso que ele é quem tem o controle da igreja nas mãos. Ele asseverou isso, assegurou isso aí. Ele dirige os seus líderes, conhece as suas necessidades, ele caminha no meio do seu povo, não é? Depois da salvação, da autodesignação de Cristo, a carta de Éfeso faz ainda um elogio, uma crítica, uma exortação, uma promessa. Elogio, uma crítica, uma exortação, uma promessa. O elogio à igreja de Éfeso, né? Está escrito, quando vamos falar das 7 cartas, tem até um material elaborado aqui, que eu já ensinei na igreja lá, sobre essas cartas do Apocalipse. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor, pelas boas obras, pelo trabalho árduo, pela perseverança. Aqueles cristãos, eles trabalhavam por causa do Evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso, ela também era intolerante com os homens perversos, ou seja, ela reprovava, disciplinava mesmo, né? Então a igreja
pôs à prova homens que se diziam ser apóstolos e descobriu que, na verdade, eles eram impostores. Capítulo 2, versículo 2 de Atos, ou de Apocalipse, né? O texto diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova aqueles que se disse apóstolos não são, e tu achastes mentiroso. Então, e Deus aprovou isso. Jesus aprovou isso. Então, eles perseverantes, os perseverantes crentes de Éfeso também suportaram sem desfalecer o sofrimento por causa do nome de Cristo. Então, a igreja de Éfeso havia muita idolatria, que movimentava a economia, conforme eu já disse anteriormente. Como o evangelho reprovava e reprova esse tipo de paganismo, né, presente na cidade, naturalmente isso resultava, aliás, em perseguição por parte dos incrédulos, dos idólatras, né? Já vimos o caso de Demétrios, por exemplo, né, que foi um dos que é citado no tumulto. Além do mais, a cidade de Éfeso também havia um templo dedicado ao culto ao imperador. A liderança romana obrigava os cidadãos lá de Éfeso, né, da cidade, reconhecer a suposta divindade do imperador romano. Então, naquele tempo, era Domiciano que era o imperador, né? Então, ao invés dos crentes declararem o senhorio de César, eles declararam o senhorio de Cristo. Então, aí já estava se opondo lá. Tudo isso, obviamente, culminava num ambiente hostil e de intensas perseguições aos cristãos fiéis. A crítica que Jesus faz à igreja é a advertência à igreja sobre a igreja marcada por boas obras, a igreja de Éfeso, trabalho duro e árduo, mas tinha um sério problema. Os crentes de Éfeso tinham abandonado o primeiro amor. Capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Capítulo 2, versículo 4. Então, a primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado. E como também parece que o entusiasmo e a devoção fervorosa a Cristo também tinha ficado para trás, tinha passado também, porque faltava uma geração, a essa nova geração, uma intensidade no amor, enfim. Então, a época já era outra. Isso, tem muita gente fazendo isso e diz que está vivendo um novo ciclo. É um negócio tenso, está vivendo um novo ciclo. Só que o evangelho, o ciclo do evangelho, ele não existe, porque se você aceitou a Cristo e obedece à palavra de Deus, você tomou uma decisão, a Bíblia diz que salta para a vida eterna, não é? Então, às vezes as coisas mudam, as pessoas mudam, a cultura muda-se tudo, mas a palavra de Deus é a mesma, e Deus continua sendo o mesmo. Então, aquela primeira geração de crente, e seus pais tiveram quando ouviram as boas novas, né? Pela primeira vez, parece que os crentes de Éfeso daquele tempo estavam mais apegados ao dever do que à devoção. Então, eles permaneciam fiéis, mas faltava a eles o amor, o entusiasmo que tinha demonstrado. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos. Eles tinham sido no início da história, como eles tinham sido no início da história. Então, se você está em Cristo, se você, jovem, é cristão, permaneça como você era antes. Busque a Deus como buscava antes. Creia em Deus como você acreditava antes. Leia a palavra como lia antes, não é? Porque Deus não mudou. O trono continua ocupado. Deus é o Senhor do trono, né? Nesse ponto, a igreja de Éfeso parecia aquele tipo de casal que depois de muito tempo ainda permanece fiel um ao outro pelos laços do matrimônio, mas falta o amor caloroso do início do casamento. Então, na carta de Éfeso também vemos aquela comunidade que foi convidada pelo Senhor pelo serviço, né? Convidada pelo Senhor Jesus a refletir, para refletir sobre a sua queda, né? E se arrepender do seu erro. Então, para voltar a praticar as boas obras, capítulo 2, verso 5. Então, perceba no texto que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, mas advertiu acerca de como ela poderia corrigir isso. Ou seja, ele criticou, mas apresentou a resolução do problema. Se você fizer isso, isso que é bom de Jesus. Ele nos corrige, mas ele aponta o caminho como acertar, tá certo? É ele o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai, senão por ele. Mas Jesus também lhe assegurou que aquela comunidade faltava responder adequadamente ao seu chamado. A advertência era, ele visitaria e tiraria do seu candelabro do seu lugar. Capítulo 2, verso 5 ainda. Isso significa que a congregação local, a igreja de Éfeso, deixaria de existir, ou seja, ele exterminaria. Quantos não começaram e hoje não são mais? Quantos abriram isso, abriram aquilo, empolgados e não deram certo? Se não obedecer a palavra de Deus, esquece. Esquece que não vai dar certo. Deus não é menino e jamais vai ser engodado pelo homem. Jamais. Né? Então, os registros dos primeiros anos do cristianismo afirmam que aquela geração de cristãos escutou a palavra de Jesus. O Inácio de Antioquia, por exemplo, escreveu uma carta, pelo menos 10 anos depois da carta presente do Apocalipse. Em sua carta, Inácio elogia a congregação por sua perseverança. Inácio era um dos padres, que é chamado da patrística, os pais da igreja, alguns chamam também de padres, que foram os primeiros pais da igreja que se chama, Inácio era um deles, Então, Inácio elogia aquela congregação, fala da sua perseverança, do zelo pelo evangelho, mas ele posteriormente ameaça a igreja do Senhor Jesus, e chegou o tempo que a igreja de Éfeso deixou de existir. Aí é complicado, A promessa de Éfeso, a carta termina com uma maravilhosa promessa. Antes, porém, o Senhor deixa a exortação comum a todas as cartas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é uma expressão idiomática que, nesse contexto, significa os crentes devem ouvir com atenção e obediência as palavras que Cristo fala através do Espírito. Depois vem a promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Apocalipse 2:7. Então é importante enfatizar aqui que o vencedor não vence por seus próprios méritos, pelo menos nos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo, que conquistou a vitória definitiva ao seu povo, mas ao mesmo tempo os redimidos são chamados a ter uma vida de santificação. Eles devem lutar contra o pecado e contra toda obra maligna do diabo, Aliás, não tem nenhuma benigna, Mas com relação aos crentes fiéis da cidade de Éfeso, havia grandes banquetes dedicados a ídolos. Os pagãos, em relação aos crentes de Éfeso, então na cidade havia grandes banquetes dedicados a ídolos. Os pagãos procuravam atrair os cristãos para os seus cultos idólatras, com os banquetes, mas os fiéis receberam de Cristo a promessa, um banquete muito melhor. Ele diz: ele haveria de comer da árvore da vida, ou seja, não estava reservada para eles mera alegoria passageira, e sim uma festa eterna no paraíso celeste de Jesus Cristo, ok? Então, quando vamos observar, nós vamos ver que o perigo de se perder o primeiro amor, as boas obras, porém sem amor. A trágica é uma tragédia, é um trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença: tenho contra ti. E foi que a igreja de Éfeso ouviu de Jesus. Antes disso, essa igreja foi elogiada, depois dedicada ao trabalho, combatendo tal, enfim, conforme eu já trouxe. Depois, nós temos também, o comentarista colocou aqui, o valor de boas lembranças, A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse. Então a recomendação é lembrar, se arrepender e praticar. Então a igreja deveria se lembrar de onde havia caído, ou seja, deveria reconsiderar ou considerar que havia perdido, devido ao arrependimento, advindo do arrependimento, com a demonstração da tristeza, e voltar às primeiras obras confirmadas. O terceiro tópico da lição nos diz assim: não há contradição entre a doutrina e o fervor espiritual. Não há contradição. O problema dos extremos: a igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor. A igreja de Corinto, que tinha vários dons espirituais, antigamente era assim. Quantas pessoas não foram disciplinadas por causa de televisão? E hoje quem disciplinou tem 2, 3 em casa. E aí? Então, os extremos é muito grave.
Eu comecei a aula falando de um extremo que surgiu recentemente aí nas redes sociais, né? De uma pessoa aqui do nosso Brasil, do Nordeste. Então o extremo é o problema, né? Não adianta ter extremo, né? Você precisa obedecer a palavra, né? A igreja de Corinto, por exemplo, tinha vários dons espirituais, mas na igreja ensinou o ensino bíblico, né? E Paulo afirma que os crentes dali eram carnais, capítulo número 3, versículo de 1 a 3 de 1 Coríntios. Então os extremos impedem o desenvolvimento saudável da igreja, isso não tem a dúvida, não é? Legalismo, né? Muito besterol, muito, sabe, o cara é antropocêntrico, é ele que manda, ele que tem, ele que faz, você não manda nada, irmão. Acorda pra vida que Jesus vence e tu fica, né? Aí o cara vai falar de um pregar, tem a oportunidade de entregar uma porção da palavra de Deus, vai falar lorota e tentar estigmatizar os outros, colocar pecha nos outros, enfim, é complicado, né? A importância do equilíbrio. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus precisa ter equilíbrio, né? E a doutrina e o fervor espiritual é uma combinação perfeita. Se você tem fervor de Cristo e tem a palavra, a doutrina, não tenha dúvida nenhuma, você estará equilibrado. Que Deus em Cristo nos abençoe. O assunto é vasto, tem bastante informações, bastante coisa. Dá para exaurir bastante, tá certo? Muito bem. Sem falar nenhum comentário interessante que o comentarista usou aqui, da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Ele colocou um ensino interessante aqui, uma sinopse interessante aqui, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD é ensinando para transformar vidas.